Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína! Eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Se inscreva no canal Alô Vasco da Gama, deixe seu joinha. Galera, é o seguinte, ó. A janela está aberta, só depende agora da diretoria, tá? Pedrinho, a diretoria já abriu, só que a primeira janela são 8 dias. A janela abriu hoje, vai fechar no dia 10. E aí fica aquela situação. Vem ou não vem reforços? Brian Rodrigues vem ou não vem? Quem vem também? Será que o Balbuena vem ou não vem para o Vasco? O certo é que a oportunidade de mercado está aberta para o Vasco, mas o Vasco ainda não tem nenhum gerente de futebol, né? Isso que é impressionante. Mas vai aí surgir, galera, na tua tela aí as informações. Ó, e hoje também vai sair o adversário do Vasco na Copa do Brasil. Mas diz a informação, olha só, uma breve janela de transferência foi aberta nesta segunda-feira, com encerramento já na próxima terça. Então, hoje é dia 2, então o Vasco tem 8 dias para contratar jogador. O Vasco da Gama segue sem o líder executivo e função acumulada pelo CEO Carlos Amodeu, tá? Carlos Amodeu segue na função ali de gerente de futebol, mas o certo é que a janela já se abriu. Semana passada surgiu a informação de que Balbuena estaria livre no mercado, mas também tem a informação de que o Balbuena quer ficar na Europa. E Brian Rodrigues fez até gol de pênalti ontem. A galera está dizendo que o cara bate muito bem pênalti. Então, Brian Rodrigues também já está praticamente fora da cogitação, porque o cara está em atividade e está jogando muito bem lá no time onde ele está jogando, né? Bateu até pênalti, fazendo gol de pênalti. O Vasco, né, descobrirá hoje quais são os adversários na Copa do Brasil, galera. Olha só, o Vasco vai descobrir quem será o adversário na Copa do Brasil. O Pirata está aqui, tá? Aliás, falando de Pirata, o Vasco exatamente até então parece que não tem interesse na contratação de um atacante para ser o substituto do Verratti. Galera, outra informação, Dimitri Payet, né, liberado para seguir os seus caminhos fora do Vasco da Gama, tá? Dimitri Payet está com problema no barraco, você sabe que é problema no barraco, né? Exatamente, Dimitri Payet está com um problema familiar, problema no barraco, no casamento, e aí pediu para resolver, e pela situação, me parece que ele nem voltará mais vestir a camisa do Vasco. Ele tem contrato até o dia 31 de julho, tá? Tem ainda a questão de, digamos assim, o mês de junho inteiro e o mês de julho também inteiro. Diz a informação, Paes se afasta para tratar assuntos pessoais, tá? O Paes se afastou para tratar assuntos pessoais e pode deixar o Vasco após o fim do contrato, né? O fim do contrato do Payet vai até o dia 31 de julho, né? Do mês que vem, esse mês que vem. Então, tá aí o Payet, que está com problema no barraco, né? Como a gente fala, tá com problema aí pessoais e foi tentar resolver essa bronca, né? Então, acredito que ele nem voltará, porque é uma despesa exatamente que o Vasco está tendo com um salário muito alto sobre Dimitri Payet, gente. Essa é a verdade do que está acontecendo. Olha só, o Puma Rodrigues foi convocado para a seleção brasileira, tá? Seleção brasileira não, para a seleção uruguaia, tá? O Puma Rodrigues foi convocado, assim, é um jogador exatamente que não é muito utilizado pelo time do Vasco da Gama, mas é um jogador exatamente que está na mídia, né? E recebe uma convocação para a seleção do Uruguai, tá? O Puma Rodrigues, que ali chegou como titular, perdeu a vaga para o Paulo Henrique e agora exatamente vive amargando altos e baixos no Vasco da Gama, mas mesmo assim foi convocado. Ele que sempre ali briga com vaga, ele e o Varela, que é do time do rival do Flamengo, né? Então, tá aí a convocação do Pomita Rodrigues, tá bom? Pomita Rodrigues, que foi convocado para o jogo, né, contra o Paraguai e Venezuela, tá? Ele é uruguaio, foi convocado para os dois amistosos, o Pomita Rodrigues. Seguindo aqui,
ainda com a informação do Vasco da Gama, gente, vamos lá. O Vasco já sabe que se por um acaso passar, se por um acaso ele passar agora, como é que se diz, o playoff da Sul-Americana pelo Independente Del Valle, ele vai pegar um clube não muito conhecido. O problema é passar pelo Independente Del Valle, tá? Se passar pelo Independente Del Valle, eu acredito que dá para o Vasco seguir um pouco, digamos assim, um pouco com folga, né? Mas para isso a gente tem que passar pelo o Independente Del Valle, que não é muito fácil. Aliás, o Independente Del Valle é considerado um clube que vive, como é que eu posso dizer, eliminando os clubes brasileiros. É o Muxiruna, né? Muxiruna é o time aqui que, se o Vasco passar, irá pegar, né? Mas primeiro tem que passar pelo Independente Del Valle. Muxiruna, esse clube aí, que, digamos assim, que é presa fácil, caso o Vasco consiga passar. Esse Muxiruna, ele é de Quito, né? Não, na verdade, do Equador, ele é do Equador, tá? Do Equador, esse clube aí, tá? É do Equador. É o clube que o Vasco, se passar pelo poderoso Independente Del Valle, o Vasco poderá pegar esse clube aí, se passar pelo playoff agora que vai acontecer. Gente, é o seguinte, e o Pedrinho, né? Pedrinho que não aguentou a pressão, tá? Foi ontem no seu perfil oficial lá do Instagram, perfil pessoal dele, e tirou uma foto que ele tinha colocado. Mas interessante é o seguinte, que o Pedrinho tá lá, Pedrinho 77. Que porra é essa? Pedrinho 77, né? Ou seja, Pedrinho 77. Eu não entendi muito bem aqui porque o perfil do Pedrinho é 77. Não tem outros números para o Pedrinho colocar? E ele coloca logo 77. Mas qual foi a bronca? Pedrinho postou isso daqui no seu... como é que eu posso dizer? Ele postou aqui no seu perfil uma mensagem dizendo: os mesmos que me pediu ontem para afastar a 77 são os mesmos que hoje estão me empurrando para o abismo. Ou seja, ele não aguentou a pressão, tá? Ele não aguentou a pressão e agora está se lamentando. Olha, se ele não quer sofrer pressão, que ele exatamente abandone a carreira de presidente do Vasco, tá? Se ele não quer sofrer pressão, que ele faça também um excelente trabalho, porque até então o trabalho do senhor Pedrinho, gente, é muito ruim, tá? Chega a ser comparado igual ao do Jorge Salgado. E, na verdade, o que ele escreveu foi isso daqui. Olha, vai surgir na tua tela. Hoje, quem me empurra para o abismo é o mesmo que me pediu para algum tempo atrás tirá-lo de lá. Então, ele está se referindo que o torcedor do Vasco, que pediu para ele tirar 77, ele tirou, e ele está dizendo: hoje são os mesmos torcedores que estão me empurrando para o abismo. Mas interessante, eu volto a dizer, que o perfil do Pedrinho é 77. O que tem a ver, seu Antônio, esse perfil do Pedrinho com 77? Eu não sei, mas é coincidência, né? A 77 é a empresa que comprou o Vasco e faliu o Vasco. Alguma coisa estranha, né? Quem poderia explicar isso era o padrinho político do Pedrinho, o senhor Docinho. Tá? O Docinho poderia explicar essa maracutaia toda aí da 77 com o Vasco. Tá? E o Pedrinho está envolvido nessa situação aí de perfil polêmico. Ele não aguentou a pressão e aí voltou exatamente a se manifestar, se sentindo, digamos assim, como é que eu posso dizer, injustiçado, mas não é. Ele exatamente tem culpa do cartório, por isso dessa maracutaia toda, tá? Por isso dessa maracutaia, dessa tragédia que está acontecendo com o Vasco da Gama, minha gente. Então, o Vasco tem o caminho traçado na Sul-Americana. Se passar pelo Independente Del Valle, vai pegar o Muxiruna, né? Que é um clube lá do Equador. Essas são as informações que temos para passar para você até agora. Valeu, minha galera. Olha só, a janela está aberta.
E o Vasco terá agora, digamos, até o dia 12 de junho, tem 10 dias para treinar, para o Fernando Diniz arrumar esse time melancólico. Valeu, minha rapaziada. Se inscreva no canal Alô Vasco da Gama. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, tchau, tchau e fui. Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.